Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Esse é o dia que o Senhor nos fez e devemos sempre se alegrar, regozijar nele. É mais um conteúdo para sua edificação. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, e com certeza Deus tem uma palavra para nós. Não sei como foi a sua semana, não sei como foi o seu mês. Hoje é dia 6 de novembro de 2022, às 12 horas e 15 minutos. Não quero te enfadar com o assunto, não quero te enfadar com o conteúdo, mas nós vamos meditar na palavra de Deus. Como sempre nós temos aqui feito, eu queria que você meditasse comigo. Irmãos, é muito bom quando você... uma perguntinha. Se você já leu a Bíblia hoje, o que Deus falou com você? Faça um comentário aí na parte aí das mensagens. Diga o que você leu hoje, o que você entendeu, o que Deus falou com você. De repente, o que Deus falou com você pode falar comigo também, porque a Bíblia é única. A Bíblia é única. A Bíblia é única para os únicos. Como assim? Meu irmão, quando você está lendo a Bíblia, é você e Deus. Quando você está lendo a Bíblia, é Deus e você. Quando você abre a Escritura, como eu estou abrindo aqui nessa manhã, né, no início de tarde, que são meio-dia e 17, você começa a entender as verdades de Deus. Deus, ele quer trocar uma ideia com você. Deus, ele quer conversar com você. Quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você lê as Escrituras, Deus está falando com você. Só que, irmãos, nós devemos sempre entender que a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. E nós estudamos nesses dias foi antes de ontem, ou foi sábado, não me lembro agora, foi sexta-feira, que eu falei sobre Samuel, e eu creio que alguns irmãos entenderam sobre a colônia e a república, sobre as nossas eleições e o candidato eleito e as manifestações. E, irmãos, olha que coisa boa. 2 Samuel capítulo 6, vamos ler a Escritura? Para um pouquinho os seus afazeres. Não seja uma Marta nesse momento, seja uma Maria. Adore ao Senhor com o seu tempo, adore ao Senhor com as suas finanças, adore ao Senhor com a sua presença, adore ao Senhor. Adoração, irmãos, não é você ficar cantarolando. Adoração é você realmente expressar aquilo que você sente, sabendo quem Ele é e o que Ele está recebendo daquilo que você está fazendo. Você consegue entender isto? Então vamos lá. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, eu tenho assim essa palavra para meditação nossa nesse dia 6 de novembro de 2022, às 12 horas e 17 minutos. Vamos lá. 2 Samuel 6, versículo 6 até o 11. Abra sua Bíblia aí. Diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. E versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi.
Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Talvez você já ouviu esse texto, já ouviu pregações com esse texto. A Bíblia, irmãos, ela é revelativa. Não é especulativa, não é filosófica, não é uma varinha de condão que você fala e as coisas acontecem. Não. Vamos lá. Primeira coisa aqui, irmãos. Eu quero que você anote alguns pontos. Não vou enfadar você. Nós vamos numa sequência de mensagens. E eu quero que você entenda essa mensagem e medite na semana. Irmãos, é muito bom quando você lê a palavra de Deus e, se não entender, leia de novo. Quando você abre a Escritura, é Deus falando com você. Mas o que Deus está falando com você? Até falei aqui com a minha filha, com o meu genro, que eu não tenho que ler a Bíblia de forma esporádica, ou ler a Bíblia quando dá, quando eu posso, quando eu tenho tempo. Não, irmãos. A Bíblia tem que ser uma prioridade na minha vida. Já que eu não tenho Deus de forma física atuando na minha vida, eu tenho Deus atuando de forma precisa no meu interior, dentro de mim e falando comigo através da Escritura. Você consegue entender isto? É uma palavra simples, irmãos, mas a palavra de Deus, ela é luz para os nossos olhos, como Paulo disse. A tua palavra é lâmpada para o meu caminho. É lâmpada para o meu caminho. Então vamos lá. Vamos aprender um pouquinho, tá bom? Primeira coisa. Os bois carregavam a arca da aliança. Se você não sabe, você vai aprender agora. A arca não foi criada para animais a carregá-la. A arca, ela foi criada para os levitas carregarem seus lombos. Então, começamos a aprender aqui que métodos humanos não movem a ação de um Deus que é espírito. Davi tinha boas intenções com propósitos errados. Quantos de nós, irmão, não somos assim? Temos intenções humanas achando que Deus vai aprovar aquilo que eu estou fazendo, falando ou pensando? Quantos de nós não pensamos, irmãos, que as nossas vontades, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, meu irmão, Deus não vai aprovar aquilo que você está aprovando, não. Não inverta os papéis, não pense que Deus é gente igual a gente. Deus é o Senhor, é poderoso, é Espírito. E procura, como disse lá Jesus para a mulher samaritana, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, com entendimento e com a razão. Então, aqui já começa errado. Por isso que Deus matou um homem porque queria dar uma ajuda. Né? Porque ele estava se metendo naquilo que não era para ele se meter. Porque se os bois tropeçaram com a arca, é porque não era para os bois carregar a arca. E se se distraiu e querer ajudar, ele morreu. O texto diz que ele foi fulminado e morreu na hora. Aí duas perguntas. Como é que quando Uzá tentou ajudar a Deus? Olha bem, irmão, olha que coisa louca. Uzá caminhava junto com Davi e detalhe, aqui era uma procissão, havia festa, porque a arca tinha sido tirada dos filisteus. Vamos falar sobre isso ainda mais para frente. A arca tinha tirado. Quem é que fez
essa mesma prática que Davi fez aqui? Os filisteus. Quando os filisteus tomaram a arca, na 1 Samuel, levou o tempo de Dagon, você pode ler esse texto, diz a palavra que começou a haver tanta praga sobre a casa dos filisteus, a tribo, a terra dos filisteus, que eles prepararam um boi, bois, colocou a arca em cima e mandou para onde estava Davi, porque eles queriam se ver livre daquela praga. E o que Davi fez? Fez uma caixa, colocou a arca dentro da caixa, colocou no lombo dos bois. E aqui, irmão, fala de um homem distraído. Que quando você se distrai com coisa, você esquece do propósito. Usar, olha que revelação. Usar, se distraiu, não discerniu, não entendeu, mexeu com as coisas erradas, que não era a função dele nem ajudar a boi, nem tampouco pegar a arca, e foi fulminado. Então, olha bem, irmãos, por causa de uma atitude, quantas consequências vieram? Olha, por causa de uma atitude errada de Davi, já começou a haver morte, já começou a haver ali consequência e sentença. Deus não quer que ninguém morra, irmãos, na sua presença. Deus não quer que ninguém morra distraído, porque deveria estar atento e sintonizado. Por isso que aqui diz o texto que Deus se irou e fulminou Uzá, para não fulminar Davi, porque Davi foi o responsável. Davi foi o responsável e o responsável por uma morte de uma pessoa que deveria estar atento e entendendo que Deus ainda é santo. Aleluia. Então começou a nossa mensagem assim. É um homem certo com intenções erradas. Porque a arca não era para boi carregar a arca. Era para os levitas carregarem a arca. Então começou errado, irmãos. E Deus não vai acertar o que você errou. Deus pode fazer certo se você se arrepender, entender e se voltar para Ele. Deus não vai reparar o que você começou, não, querido. Não pensa você que Deus vai dar um jeitinho para ajudar você, porque Deus vai matar você, meu filho. Se você não entender que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos, Deus não dá colher de chá para ninguém. Deus não vai de forma nenhuma torcer o seu braço ou deixar alguém torcer o seu braço para poder satisfazer a sua vontade mundana, humana e carnal. Já começamos aqui, ó, o primeiro versículo. Olha como é que Deus está falando com a gente. Primeiro versículo 6, 2 Samuel, capítulo 6. Sobre usar e sobre a arca, sobre os modos, sobre a forma e sobre os meios. Então, meu irmão, eu não quero aqui alongar, eu quero que você medite nessa primeira parte desse texto, compartilhe, medite, escreva aí embaixo o que você entendeu dessa primeira parte, dê o seu link de joinha, porque quando você dá link de joinha, o YouTube entende que essa mensagem é de relevância. Quando você dá o link de joinha, o YouTube entende que a mensagem vale a pena compartilhar com outros. E isso é uma propagação do Evangelho, irmãos. Se você não contribui financeiramente, contribua com a publicação, com o compartilhamento. Seja um instrumento de Deus nesse momento. Porque quantos estão ainda nas manifestações como militantes, esquecendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados, potestades e dominadores. Quantos nesse dia, por exemplo, nem a igreja foi, mas foi para a manifestação militar, não é militar causas que não diz respeito a ele. Manifestação, tudo bem, isso aí é até saudável, mas sabe que nessa manifestação alguém evangeliza? Porque nessa manifestação tem muita gente não crente, que está ali para militar e não para reivindicar o que é de direito. Irmãos, fechando a nossa breve mensagem, Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, irmão, trabalhos que a edificam. Então, irmãos, primeira parte do texto, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Vamos dar continuidade na semana, esteja atento, compartilhe, dê o seu like, faça o seu comentário, diga o que você entendeu, o que você não entendeu, e você vai também evangelizar.
Você vai ser um instrumento de Deus para publicar, para falar da palavra de Deus. Tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz. Ela funciona, ela transforma, ela cura e ela liberta. Meu Deus, que haja resposta dessa oração, que haja cura nessa oração, que haja realmente temor nessa oração. Nós oramos e cremos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Shalom Adonai. Deixe o seu like de joinha, compartilhe, faça comentário, diga o que você entendeu. O que você não entendeu, você pode dizer também que eu vou te explicar, porque a minha função aqui, irmãos, é te explicar aquilo que a Bíblia diz. Se não está escrito, eu não vou falar com você. Se não está escrito, eu não vou dizer para você. Então, fique na primeira parte dessa mensagem, vamos falar mais para frente sobre esse mesmo texto. E da colônia até a república, dentro da Bíblia. Eu vou falar para você dentro da Bíblia, porque eu vou te responder dentro da Bíblia, tá bom? Deus abençoe, Shalom Adonai, boa semana, que nós começamos a semana hoje. Que Deus abençoe a sua semana, o seu domingo, o seu dia, sua tarde, sua noite. E vamos que vamos, tá bom? Deus abençoe. Shalom Adonai.